Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Lucra Varejo. Eu sou Evandro, @Evandro Júnior E-commerce, e meu papel aqui é trazer essa visão de performance, marketing digital no nosso convidado. Meu nome é Bruno Brunelli, sou um dos fundadores aqui do Lucra Varejo e como venho no mercado de inovação, meu papel aqui é tirar o pessoal da zona de conforto. Eu sou José Roberto Rafael, mais de 50 anos no varejo, fundador do Extra, Macro, Express, 11 anos de Walmart, Estados Unidos, Canadá e México, e estou aqui para contribuir nesse nosso bate-papo. Tá vendo que o negócio aqui tá um pouco diferente, né, pessoal? Antigamente nós tínhamos um podcast mais centralizado, um host, um convidado. Agora tem 3 cabeças para poder pensar e perguntar para os nossos convidados. E olha esse primeiro convidado. Eu, como profissional de marketing, eu tô aqui, ó, quase tremendo. Eu vou ler alguns tópicos para vocês entenderem aqui, tá? Um dos maiores nomes da publicidade, inovação e tecnologia no Brasil, não tem como dizer o contrário disso, foi conselheiro de um reality que eu assisti, O Aprendiz, ex-presidente do Grupo Abril. Então, né, ô Brunelli, como é que complementa isso? É difícil, né? Vou deixar ele se apresentar, Walter, se apresenta. Tá bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu tenho ou tive a sorte, o privilégio na minha vida de trabalhar dos 3 lados do balcão. Ou seja, eu fui mídia, fui agência, fui anunciante, e isso que na época parecia, nossa, ele troca muito de lado, ele não é um especialista, né? Eu acabei me transformando num nexialista, Nexialista. ou seja, entendendo as necessidades, aspirações, desejos, inseguranças dos 3 lados do balcão, entendendo que não existe gente certa ou errada, existe ponto de vista de cada um dos lados. E quando você entende o ponto de vista do outro, o seu diálogo, a sua capacidade de persuasão cresce muito mais. Muito bom, Walter. E o que você coloca, Walter, eu acho muito importante, porque foi para isso que criou o teu poder de adaptabilidade. Quer dizer, você se adapta facilmente a todas as situações de mercado. E é esse o profissional que hoje está tendo muito valor. É verdade, ou seja, o que talvez pouca gente entenda, e nossos amigos supermercados, né, vivem num dia a dia onde margens decrescentes e complexidade crescente é o nome do jogo, não é? E em segmentos como este, nós temos que entender que a lógica de qualquer gestão é você dividir seu tempo com sabedoria entre pendência e tendência. Legal. O problema é que as tendências não são tão urgentes quanto as pendências. Sim. Então, a tendência nossa é estar cada vez mais focado na pendência e não prestar atenção na tendência. Se eu pudesse resumir, eu diria: o segmento inteiro está mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. E isso é preocupante em momentos de grande mudança, onde a gente está, nesse momento, precisando ser adaptável e entender que daqui para frente, se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. Isso para nós é contraintuitivo. E tudo isso que você falou, Walter, quando a gente olha para o supermercadista e a gente olha para a concorrência, né, acabou de chegar a Quito, né? Kita, que vai bater com o iFood. Então, enfim, é um mundo aqui que já está avançado enquanto a gente está falando de ruptura de arroz, feijão, né, e daqui a pouco não tem o que fazer. A gente se afogou de fato no mundo que evoluiu e a gente ficou para trás. Eu não diria que ficou para trás. Eu diria que, olha, eu tenho visto na convivência com supermercados grandes avanços. Sim. É um segmento vigoroso, um segmento fundamental, um segmento que foram verdadeiros heróis na pandemia. Exato. Né? Ou seja, eu faço o meu tributo cotidiano ao segmento de supermercados. Eu acho que eles fizeram com que a pandemia não fosse uma tragédia, verdade, não é? Que foi. E se arriscaram. Então eu tenho assim gratidão, reconhecimento pelo segmento. O problema é que está cada vez margens mais enxutas. E ao ter margens mais enxutas, você começa a não perceber
que empresas não estão mais morrendo por fazer coisa errada, elas estão morrendo por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. E quando você não muda, Houston, we have a problem. E aí eu acho que a inteligência artificial faz um total sentido para o supermercadista. Total. Exatamente nesse ponto que você coloca. É isso mesmo. Porque precisa ganhar tempo. Né? Tempo, produtividade, Aumenta a margem. aumentar a margem e, mais do que isso, fazer frente à desatenção crescente dos colaboradores. Isso é uma pandemia que está ocorrendo no Brasil. E tende Aliás, a piorar, né? É no mundo, mas no Brasil talvez esteja um pouco mais agudo, que é o seguinte: colaboradores estão pegando no celular para olhar coisas não relacionadas ao negócio a cada 2 minutos. Cada Nossa. 2 minutos. 2 minutos em média, segundo pesquisa da Economist. Tá? E sempre que você faz um scrolling por algum tempo numa rede social, você precisa de 23 minutos para voltar ao foco. É o vício da dopamina. Então é assim, a dopamina é 35 vezes mais potente do que a nicotina. E nós todos estamos viciados em dopamina. Então, neste momento, você chega em qualquer lugar, eu chego no Starbucks, chego para a pessoa, olho para a pessoa que está atendendo e falo: eu queria um latte frio e um pão de queijo na chapa. Ele se vira para pegar o copinho para botar o nome, volta, o que você queria mesmo? Ele não estava ouvindo. Né? E camareiras em hotel 5 estrelas, né, que normalmente tinham erros de 8 a 10% na arrumação do quarto, punham 2 condicionadores, nenhum shampoo, esquecia o tapetinho do banheiro. Agora, o volume de erros está em 27% dos quartos que estão sendo arrumados. Então, nós estamos com um problema de desatenção crescente, de perda de produtividade, e tudo isso, em negócios de margem estreita, é muito perigoso. É muito prejudicial. Quanto menos automatizar alguns processos humanizados, pior vai ficar. É isso mesmo. Então, enfim, mas por outro lado está chegando, então está tudo bem. Eu acho que outro agravante de tudo isso, que no varejo ainda é muito centralizado as decisões. Né? Então, tudo, na maior parte das vezes, precisa passar pelo dono ou sobe a cargos muito altos para tomar pequenas decisões. É verdade, tem razão. Então esse estigma que tem no varejo de centralização das informações e não dessa falta de divisão da liberdade de tomada de decisão agrava ainda mais, porque você deixa o seu colaborador desmotivado e aí ele vai para a dopamina. É isso. E aí, cara, além dele não tá ali inquieto buscando novas soluções Você citou um assunto que é muito, muito importante, Bruno, que é o seguinte: o segmento de supermercados, a gente tem conversado muito sobre isso com os principais líderes, ele entendeu que precisa se utilizar de armas digitais. Já entendeu? Já entendeu. Ou seja, já é um assunto entendido. Eles têm... Demorou. Demorou para entender. Mas eles entenderam. Ou seja, eles usam hoje ferramentas digitais de um bom e-commerce, e tem e-commerce de varejo muito bons, eles já fazem comunicação via redes sociais, eles entenderam que tinham que usar armas digitais. Sim. E o que aconteceu foi que, enquanto isso estava acontecendo, o mundo mudou novamente. Exato. Então, armas digitais era o kit essencial para a era digital, mas nós estamos agora na era pós-digital. E nesta nova era, tão mais importante do que adquirir e usar armas digitais é você desenvolver uma alma digital. E a alma digital vai muito além do uso de ferramentas. Você falou uma delas. A alma digital é você passar a eliminar fórmulas tradicionais de hierarquia. 1 presidente, 2 vice-presidentes, 4 diretores, 6 gerentes. Essa visão hierárquica piramidal. Sim, hoje nós estamos trabalhando mais matricialmente. Não é? Segundo, eles têm que desenvolver um conceito de que cada pessoa que entra naquele supermercado precisa ser tratado individualmente nas suas necessidades, anseios, desejos. Então tem uma área inteira de marketing hierárquico, de, eu diria, precificação dinâmica, um monte de coisa que o digital permite, mas que significa alma digital.
Sim. Quer ver uma terceira coisa que significa alma digital? Ter mais mulheres no comando. Mulheres são digitais, homens são analógicos. Homens adoram estruturas piramidais. Homem trabalha bem na escassez e não na abundância. Mulher tem mais facilidade de trabalhar no universo digital, mais colaborativo, menos competitivo. Então, é uma área onde os clientes são muito mais mulher, mas os líderes são muito mais homem. Então você tem aí várias coisas ainda que nós precisamos evoluir, vamos dizer assim, no sentido de, além de armas digitais, desenvolver uma alma digital. Mas hoje, Walter, quando a gente olha para os grandes players, seja supermercadista, seja outro nicho do varejo, isso está um pouco mais aplicado. Não na sua totalidade, mas eles têm mais facilidade porque, enfim, né, eu conheço. Claro. Agora, quando a gente olha para o pequeno, que é a maior parte no Brasil hoje, são os pequenos. Como que você vê isso iniciando no negócio? Eu vejo que as novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, ela está terraplenando a superfície entre empresas grandes e empresas pequenas. Ou seja, empresas grandes tinham uma série de vantagens competitivas que empresas pequenas não tinham. Eles tinham um gigantesco Big Data para desenvolver programas de fidelidade e outras coisas, né? Eles tinham uma capacidade de analisar a área de inteligência de mercado, que sabia o que comprar, quando comprar, como comprar. Eles tinham a capacidade de analisar estoque e, em cima desse estoque, poder desenvolver uma precificação compatível com o ciclo de vida de cada... Ou seja, logística. Eles tinham logística avançada. E mais do que isso, podiam pedir para a indústria entregar em cada das lojas ao invés de centralizar na loja. Então, com isso, eles foram ganhando vantagem. Mas aí chega a IA, chega a tecnologia, chega o Big Data disponível, acessível para todo mundo, terraplenou o terreno. Hoje você pode ser uma empresa pequena, de varejo, e você pode tratar seus milhares de clientes individualmente como se tivesse um gigantesco setor de inteligência de mercado. Um CRM bem... Você pode hoje ter a capacidade de alugar por $30 por mês uma ferramenta, um software, e ter uma gestão de estoque, uma gestão de demanda completamente científica, exatamente como as grandes corporações de varejo. Então, eu sinto que, até hoje, cada tecnologia que chegou até nós, né, ela normalmente era adotada pelas empresas maiores antes das empresas pequenas e pelos mais jovens antes dos mais velhos. A IA é a primeira tecnologia que, pela simplicidade, pela singeleza da relação, ela está sendo adotada pelas empresas pequenas antes das grandes e pelos mais velhos antes dos mais novos. Tá? E isso é uma mudança radical, uma revolução. Né? Isso é curioso. É curioso, mas é assim. Por quê? Porque uma empresa pequena precisa muito mais da IA do que uma empresa grande. Uma empresa grande tem quem edite vídeo, né? Já tem uma estrutura. Né? Tem uma estrutura. Tem uma assistente que vai fazer toda, vamos dizer assim, a análise de pesquisa dos concorrentes. Tem alguém que fica, de alguma maneira, olhando dentro do supermercado para ver se teve ruptura na gôndola, ou seja, ela tem essa estrutura. Quem não tem? O pequeno. A IA veio para oferecer tudo isso a custos absolutamente permissivos para você ter o mesmo padrão de qualidade da empresa grande na empresa pequena. E a segunda coisa, por que os mais velhos versus os mais novos? A tecnologia é um negócio que sempre assustou as pessoas mais velhas, sempre tiveram um pouco de receio de usar, né? A verdade é que a IA é tão singela, usa vou dizer, a conversação coloquial nossa, que ela não tem a barreira de entrada. Em segundo lugar, porque para trabalhar com IA, você precisa ter extensão vocabular, bagagem e conteúdo. Esse é o ponto. E o problema é que a turma do tipo assim não está sabendo tem que ter roteiro. Atuar com IA, né? Até pelo tempo de vida, que é menor, não tem tanta bagagem e tal. Então, por causa disso, a tecnologia ela é revolucionária. Ou seja, a gente fala sempre que tecnologia é como uma onda que chega na praia da nossa vida, a gente não percebe o tamanho, lá na frente ela evolui. Sei lá, 20 anos atrás surgiu a internet. Uma onda que chegou, nós não percebemos, ela foi crescendo, se agigantando, hoje a gente não vive mais sem internet. Né?
Aí 10 anos depois, há 10 anos atrás, surgiu rede social. A gente mandava foto do que a gente estava comendo, onde foi viajar, era isso que a gente fazia, né? Hoje, o brasileiro passa 4 horas e meia por dia na rede social, né? Aí, 2 anos atrás, metaverso. Começou pequenininho, e lá na frente todos nós vamos ter um gêmeo digital, vamos ter uma convivência em 2 mundos, o físico e o digital. A gente sabe disso, mas ainda é uma marola, né? Como foi falado, tá certo? Aí chega a IA. A IA não é uma onda, é um tsunami. É um tsunami. Nada que chegou até hoje, até nós, veio simultaneamente com tanto impacto, com tanta velocidade e com tanta abrangência. E é isso que muda tudo. E nesse cenário que a gente está falando aqui de varejo, desses profissionais que estão vindo do tipo assim, o que você vê? Como é difícil prever isso, mas olhando daqui para frente, esse profissional que está entrando no mercado, do tipo assim, muito dependente da inteligência artificial, Certo. Sem repertório. e sem repertório, como que você vê esse impacto no mercado de trabalho, tanto do varejo como no geral, assim? E até complementando isso que o Bruno fala, nós temos uma discussão interna muito grande, Sim. porque tem um pedaço eu não vou falar quem é, né? Mas tem um pedaço aqui que é altamente otimista em relação à IA, né? Do seu ponto de vista de criação de empregos, inclusive e tal. E tem uma área aqui que é pessimista, dizendo que vai acabar. Vai ter o salário universal. Daí a pergunta do Bruno. Olha, é assim, primeiro vamos falar da IA, né? Eu tenho uma visão positiva da IA, se bem que há riscos à frente. Nós todos, como sociedade, estamos numa bifurcação da estrada. É isso. Né? E vai depender de como nós vamos agir, a IA vai ser algo muito positivo ou pode ser muito negativo. Mas a IA não veio para roubar empregos, a IA veio para devolver nossa humanidade. Ou seja, cada vez mais claro, o processo de integração entre o ser humano e a IA é um processo de adição e não de substituição. Daqui para frente, nenhum ser humano vai ser melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor do que o ser humano com uma máquina. Não é? Ou seja, nós não vamos trocar seres humanos por máquinas, nós vamos trocar seres humanos por seres humanos que trabalham com a máquina. E dentro desta visão, claro, toda a tecnologia, ela traz uma bênção e uma desgraça. Toda a tecnologia. Uma faca pode matar alguém ou cortar um bife. Não é? Depende do uso que você faz dela. Tecnologia, ela é amoral. Quem é moral ou imoral é o ser humano. Nós é que fazemos uso da tecnologia. Então, a energia atômica, há mais de 100 anos atrás, quando foi desenvolvida, de alguma maneira matou dezenas de milhares de pessoas em Hiroshima e Nagasaki, mas salvou milhões na radioterapia. Ou seja, nós temos que entender que tecnologia sempre tem esses dois lados, né? E neste momento tem gente falando que o deepfake vai assumir a internet. Outros falam que nós vamos ter 10 vezes mais conteúdo graças à IA colaborando com o ser humano. Algumas pessoas falam que a IA vai gerar desemprego. Outros falam que vai quintuplicar a produtividade. A pergunta é quem está certo? Os dois estão certos. Depende como a gente encarar. Eu acredito que nós devemos ser otimistas em relação à IA, porque nós não vemos a realidade como ela é. A gente vê a realidade como a gente é. Essa é a verdade. Ou seja, se eu ver lá na frente que o mercado será positivo, eu vou me arriscar mais, estudar mais, me esforçar mais, e o mercado será melhor. Se eu achar que temos vamos dizer assim, um grande ameaça lá na frente, eu serei mais cauteloso, estudarei menos, me esforçarei menos, arriscarei menos, e o futuro será ruim. Então existe um mecanismo de profecia autorrealizável na forma como a gente encara o mundo, porque o nosso futuro está baseado nas ações do presente, e as ações do presente estão baseadas na expectativa que a gente tem em relação ao futuro. É isso. Mas só para assim, explicar um pouco mais,
é muito pelo fato do que eu venho vendo. Do seguinte, das pessoas estarem muito dependentes da inteligência artificial, as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, Sim. e não tem uma análise crítica sobre o que devolvem a ela. Aceitam de uma forma muito passiva e pouco questionadora. Inteligência artificial, a gente precisa entender que ela vai automatizar o nosso tempo, e eu concordo que humano mais máquina não tem como vencer, né? Que é a melhor equação do mundo. Mas a partir do momento que você entrega para a inteligência artificial e o que ela devolve, você aceita esse questionamento e não consegue, muitas vezes, implementar também aquilo que... Mas veja bem, o problema, portanto, não é a inteligência artificial. É o humano. O problema é o ser humano. Por quê? Porque nós aceitamos o que sai nos jornais e nas revistas e na TV, não necessariamente é verdade. A gente aceita o que a gente lê na rede social como verdade, manda para um monte de amigo e é um fake news total. Ou seja, se as pessoas perdem o critério, a culpa não é da IA. A culpa é da falta de curiosidade, da falta de vontade de estudar mais, da baixa capacidade de interpretação de texto. São outros fatores que têm a ver mais com a educação do que com a IA. Agora, a IA pode ser usada por uma pessoa de duas maneiras, como muleta ou como escada. E está na mão da gente tomar essa decisão. Se você usar como muleta, você vai se esforçar menos, que ela vai te ajudar na sua perna mais fraca. Mas se você usar como escada, você vai subir cada vez mais os degraus da sua competência. Eu procuro usar como escada, mas tenho muitos amigos que usam como muleta. Sempre foi assim. Ou seja, quando Gutenberg inventou a prensa, a gente achou que os escribas estariam revoltados e que ia acabar a memória humana, porque tudo estaria escrito, não precisariam mais guardar nada na cabeça. Quando surgiu a televisão, nós falamos, o mundo acabou. Vamos acabar com o diálogo, todo mundo vai ser apenas telespectador e não mais participante, as pessoas vão sentar na frente da televisão e engordar muito. Essa era a previsão da época. Acabaria as rádios. Acabaria as rádios, assim. O que aconteceu? Realmente teve muita gente que sentou na frente da TV, virou telespectador e engordou. Outros botaram a esteira na frente da TV e fizeram o dobro de ginástica. Então, a tecnologia, ela está aí para a gente fazer o que a gente quiser com ela. Vai ter gente que sim, vai usar como muleta. Outros vão usar como escada. E não cabe a mim ficar, entre aspas, preocupado com isso. Por quê? Porque a IA é mais um degrau nesse processo. Eu já tenho visto aberrações na área de rede social. Eu já tenho visto aberrações na área de máquina de calcular, que naquela época a gente fazia conta na mão, já não fazemos mais. Tem gente que não é capaz de sair no mesmo bairro e ir para outra rua porque só usa o Waze e não sabe nem como chega. Eu entendo isso. Só que a IA tem hoje 450 ferramentas disponíveis para você baixar no seu celular, e ela vai te ajudar a divagar mais, a abstrair mais, a fazer exercícios mentais. Da mesma forma que o carro nos tornou sedentários, hoje eu saio daqui, vou para uma academia e fico uma hora em cima da esteira. Por que eu faço isso? Porque eu entendi que uma vida sedentária vai exigir de mim um esforço adicional para eu não ter atrofia muscular. A IA é uma comodidade, como é o automóvel, que vai facilitar muito a minha vida, mas que traz como subproduto uma certa falta de necessidade cognitiva. O que cabe a nós? Fazer exercícios cognitivos. Muito bom, Walter. Quando a gente olha para essa visão de escada e muleta, vou trazer um fato, né, do que está acontecendo com varejistas, supermercadistas nesses últimos anos. Saiu agora há pouco, a gente estava lendo semana passada, né, sobre a falta de mão de obra que está atrasando a inauguração de novas lojas. Certo. Do outro lado, supermercadistas fechando lojas porque não tem ninguém para trabalhar, tem mais de 5 vagas que não preenchem no Brasil inteiro. Certo. E do outro lado, nós temos serviços que agregam mais valor para a pessoa, para ela se empreender. Então, eu vou entregar pedidos no iFood, vou ser Uber, e agora tem uma IA que eu posso trabalhar aqui com outras frentes. E essa mão de obra que é mais chão de loja, vamos assim dizer, e desqualificada, tá acabando. O que vai acontecer aqui? Não tem gente para trabalhar, tem loja que vai fechar, eu não consigo abrir mais loja.
Sim, entendi. O varejista ele tem que pegar essa IA agora para automatizar alguns processos Sem dúvida. e depender dessa mão de obra? Sem dúvida, vai ter que automatizar tudo mais, porque a automação traz redução de custo, traz melhoria de serviços, né? Você não precisa mais de um saque. Hoje, os bots respondem as perguntas de qualquer pessoa. Você pode ter hoje robozinhos andando no supermercado, olhando a ruptura e avisando o estoque para colocar o que está faltando na prateleira. Ou você pode ter uma pessoa, mas se a pessoa não quer trabalhar, tem quem faça. Antes, não tinha. Então, a IA vem como uma resposta para isto. Agora, não é porque nós estamos com falta de mão de obra. É que o Brasil tomou decisões de criar um Bolsa Família, que eu acho que é meritório, porque precisava de um certo colchão de suporte social, mas o que está acontecendo é que as pessoas, às vezes tem estados onde 60% da mão de obra não trabalha e não pode trabalhar para não perder o Bolsa Família. Então, nós temos hoje no Brasil políticas sociais que, volto a insistir, fizeram sentido, são importantes, mas que estão, de alguma maneira, tirando a mão de obra não qualificada do mercado de trabalho. Então, na hora que você tem aí 40, 50 milhões de pessoas que não trabalham, não tem como você conseguir essa mão de obra. A IA chega para exatamente suprir esta mão de obra, né? E ao suprir essa mão de obra, vai equalizar, porque na hora que você elimina de alguns supermercados um monte de gente que fazia coisas que não precisa fazer mais, porque é burocrático, repetitivo, maçante, entediante, essas pessoas vão ocupar os cargos que hoje estão em falta. Exato. Eu acrescentaria aí, Walter, no varejo, na história do varejo, o supermercadista, o varejista, foi muito pouco valorizado. Isso também levou ao ponto que nós chegamos. Você fala do funcionário? Dos profissionais. Dos colaboradores que trabalham no varejo. Ao contrário, hoje a gente fala, bom, não tem mão de obra desqualificada. Isso já demonstra o conceito que se tem dentro do varejo, que é uma área onde trabalha quem é desclassificado. Isso não acontece nos Estados Unidos, isso não acontece na Europa. Eu olhava outro dia, e comentei aqui até numa das nossas reuniões, o presidente do Walmart dos Estados Unidos, o salário dele, a remuneração dele é superior à do presidente do maior banco americano. Sim. O presidente do Carrefour Mundial, Bernard, ele saiu do maior banco francês para assumir a presidência do Carrefour. Tenho certeza que ele não saiu para obter menos benefícios do que ele tinha antes. Com certeza. Isso demonstra, né, a diferença conceitual que o varejo brasileiro tem em relação ao resto do mundo. Né? E aí as consequências são essas. Eu diria que sim, concordo com você. Eu acho que a valorização do profissional é algo importante, mas eu queria também dizer para vocês que qualquer segmento, qualquer negócio que está mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo, não é? De alguma maneira, não pense em algo que é fundamental, que é disseminar propósito na organização. Ou seja, uma pessoa está empilhando um monte de tijolo, outra pessoa está empilhando um monte de tijolo. Você chega para ele e fala, o que você está fazendo? Estou empilhando tijolo. Aí você pergunta, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Este tem mais chance de permanecer no emprego do que este. Porque ele tem um norte. Porque ele tem um norte, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe quanto que ele está contribuindo, ele sabe a importância e o valor da obra que ele está fazendo. Esta visão de propósito, motivação, ele normalmente não é dada a importância devida em negócios que são muito com visão de curto prazo. Entendeu? Eu acho que o varejo precisa começar a se preocupar cada vez mais com propósito. Essas novas gerações, você não precisa falar para ele, vem para cá porque você vai vencer na vida, com C. Eles querem ouvir o que eles vão fazer para vencer na vida com S. Eles querem ser algo, contribuir com algo, fazer parte de algo. As novas gerações têm uma necessidade de propósito muito acima das gerações anteriores. E se a gente não tiver esta noção de que propósito é tão importante quanto salário, quanto benefícios, nós não teremos as pessoas ideais trabalhando para a gente motivadas, né? No fundo, o propósito, ele é o que atrai e o que segura.
Na Idade Média, todo grupo de guerreiros que ia para a frente de batalha tinha sempre um estandarte na frente deles. Por que tinha aquele estandarte? Para lembrá-los todo dia por que eles lutavam. O propósito é o estandarte das guerras de antigamente. Nós precisamos dar a essas pessoas a noção da importância. Como aquele supermercado, quando chega naquele bairro, muda a vida do bairro. Como ajuda as outras pessoas que estão ao redor a serem mais produtivas, a perderem menos tempo. Existe uma visão, eu diria, não mágica, mas mística em tudo que você faz na vida. E se você não expõe, não explicita e principalmente não relembra ela todo dia, a pessoa perde a razão, não quer mais. Isso nas gerações atuais. Na geração anterior a gente queria ficar rico. As pessoas hoje têm outra visão de mundo. Não é? As pessoas concluíram que nenhum CNPJ vale um AVC, que ninguém vai se matar para trabalhar como nós nas gerações anteriores. Então, nós precisamos incorporar o propósito como parte integrante do pacote de benefícios dos nossos colaboradores. E nesse ponto, é fundamental, e a gente vê isso no mercado, as empresas que têm estrutura para poder fazer um plano estratégico que defina os propósitos da companhia do que outra coisa. Daí o porquê a valorização hoje dos conselheiros, porque são as pessoas que estão sentando com o dono da empresa que está preocupado com o final do mês, dizer para ele, escuta, depois do final do mês tem uma vida. É isso. Né? Você tem um forecast para um ano. Você sabe quem vai ser você daqui a 5 anos? É isso mesmo. Né? Aí você cria propósitos. E nessa dinâmica de mudança permanente, muita gente fala, não vou fazer planejamento porque tudo muda, mas é assim. Antigamente a gente fazia planejamento como GPS. Eu estou aqui, eu quero chegar lá e este é o caminho. Agora é o Waze. Eu estou aqui, eu quero chegar lá, e eu vou mudando a rota conforme o trânsito vai melhorando ou piorando. Então, essa visão de adaptabilidade não significa falta de onde eu quero chegar. Significa que eu vou me adaptando no trajeto para chegar melhor e mais rápido. Isso que você falou, que é aquele ponto lá na frente, às vezes fala, fazer plano estratégico hoje de 5 anos dá? Dá. Mas é um tipo de plano diferente do que nós fazíamos. Sim. Porque se eu fizer um plano estratégico hoje de 5 anos, rígido como eu fazia, e olhá-lo 1 ano depois, parece que eu estou relendo carta de amor de ex-esposa. Sabe aquilo assim? Não faz sentido que eu escrevi isso para ela. Eu não sentia isso, eu não sentia isso. É isso mesmo. Bom, bem colocado, é isso mesmo. E essa sua experiência, agora olhando para o Walter Long, essa sua experiência, tudo que você viveu, né, nas empresas que você passou, enfim, teu repertório de vida, como que te ajuda hoje nessa frente de inovação e tecnologia nos negócios que você está atuando? É interessante. Hoje eu sou membro de 9 conselhos, né? Eu tenho 4 empresas digitais, tenho uma empresa de consultoria, faço muita palestra, ou seja, eu tenho uma vida muito, eu diria até exageradamente complexa, né? Mas eu acho que uma visão nexialista, que falamos agora há pouco, sim, é o que me deu essa multiplatividade, que é interessante. Se eu mostrasse meu currículo há 30 anos atrás para alguém, seria um currículo negativo. Pula muito, vai de um negócio para o outro, não tem foco, né? Hoje é considerado uma vantagem competitiva brutal. Não é? Por quê? Porque nós entramos na era não mais da especialização, mas da nexialização. Então, pega, por exemplo, uma empresa como a Cacau Show, que é uma empresa que era uma fábrica de chocolate, incorporou a área de turismo através de hotéis, incorporou a área de entretenimento com os parques, incorporou a área de comércio com todas as franquias. O que você precisa ser na liderança da Cacau Show, né? Como um exemplo qualquer? É difícil dizer ser especialista em chocolate? Na época era importante. Começou assim. Isso. Ou na Portobello, que fazia revestimento cerâmico, depois começou a criar escolas de aplicadores de cerâmica, depois passou a criar o comércio Portobello Shopping.
eu preciso de um especialista, não, eu preciso de um nexialista no comando que tenha passado por comércio, por varejo, por educação, por televisão, por mídia. Esta pessoa vai estar mais isenta no sentido de ver oportunidades. Por quê? A verdadeira disrupção, ela não ocorre em nenhum setor, e sim na interseção entre setores. É ali que acontece o Big Idea. E uma pessoa nexialista, ela tem isenção, humildade, curiosidade para estar olhando aquilo tudo e não sendo o especialista que, para um especialista, quando tem um martelo na mão, qualquer solução é prego. Ele não pensa de outra forma, né? Sim. Então é importante, eu acho, ou seja, eu que acabei, entre aspas, fazendo isso sem planejamento, não foi de caso pensado, acabei tendo uma vantagem competitiva que foi o crescimento ou a manutenção de uma curiosidade quase infantil, que eu consegui manter, porque as pessoas vão perdendo, né? Uma isenção na análise do problema ou da oportunidade, porque eu estava dos 3 lados do balcão ou em múltiplas atividades, uma visão absolutamente, eu diria, conectada das coisas, porque eu fico olhando nos conselhos de onde eu faço parte, para esta empresa está fazendo algo aqui que serve para outra empresa de outro segmento com uma experiência. Você começa então a ser um conector de insights. E esses insights acabam de alguma maneira colaborando para o processo. Então, eu acho que ser curioso daqui para frente é ainda mais importante. Eu digo a vocês que a nova forma de inequalidade social não será mais entre ricos e pobres, ou brancos e negros, ou homens e mulheres, e sim entre curiosos e descuriosos. E quando eu digo curioso, é o que você falou, não é o que eu leio que é verdade. Ou seja, curioso é aquela pessoa que depois de ler vai em busca de outras fontes de informação para ter certeza de que aquilo é verdade. Mas sempre, sempre, o que move um nexialista é a dúvida. Nós passamos ouvindo uma bobagem aí nas mídias, dizendo assim, acredite na ciência. Quantas vezes nós ouvimos isso na pandemia? Muito. A ciência, ela vive de teses que ainda não foram desprovadas. A ciência tem que ser discutida, tem que ser duvidada, porque é assim que ela evolui. Sim. Então, o nexialista, ou uma pessoa que teve essa vivência múltipla, né, que, como eu disse há pouco tempo atrás, era fator negativo de currículo, se eu botasse no LinkedIn, ninguém me ligava. Né? Agora é um profissional demandado, porque as empresas estão virando, como a de vocês, ecossistemas, e, portanto, você precisa ter essa visão múltipla, experiências variadas. Segundo, porque a conexão é mais importante do que o produto que você faz ou até do serviço que você oferece. É a conexão, é o grande valor de uma empresa. E pessoas que tiveram múltiplas experiências e continuam curiosas têm lugar mais reservado para o futuro. E, cara, assim, o varejo, ele é muito... Você é um cara com uma experiência gigantesca. Mas o varejo é muito familiar e vai de pai para filho, de geração para geração, e muitas das vezes essas pessoas não tiveram essa pluralidade corporativa, de experiência profissional. Como você acha que eles devem começar a se adaptar a esse novo mundo? Entender, porque eles ainda têm essa visão muito do... Ah, tá tudo bem, o mundo muda e já passou tantas vezes, mas agora a mudança está cada vez mais rápida e cada vez mais dinâmica. Então... Olha, entendi. A pergunta é boa porque, assim, é uma mudança de paradigma. Ou seja, temos que entender que inovar não é alta tecnologia, não vai fazer de um jeito diferente aquilo que os outros fazem igual. Isso que é inovação, né? Então, inovação, portanto, é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. Eu sei muito. É muito mais um jeito de ver o mundo e de se ver nesse mundo do que grandes investimentos em tecnologia, né? Então, dentro dessa visão, uma pessoa que nasceu dentro de um supermercado, que quando o pai se aposentou, assumiu o supermercado, que ficou a vida inteira lá, a dificuldade, o esforço que ele vai ter de fazer para adquirir essa visão gestáltica, abrangente, é muito maior. Muito maior. Alguns vão fazer isso, eu conheço segunda geração de donos de supermercados que falaram, não, eu não vou trabalhar no supermercado, eu vou trabalhar num banco, depois eu vou trabalhar numa empresa de consultoria,
eu vou voltar para o supermercado quando tiver 30 anos, já com uma experiência acumulada, já com uma visão de mundo, e aí eu vou tocar este negócio de um jeito, vamos dizer assim, mais consentâneo com a realidade atual. Outros estavam no balcão aos 12 anos olhando para ir trabalhar, aos 20 começam a trabalhar no balcão, aos 40 estão no balcão. Significa que ele está fadado a ter problema? Não, depende da curiosidade, da vontade, né? Do perfil. Do perfil da pessoa, né? Para poder levar avante. Mas uma coisa que eu acho também, e que é muito importante, se por um lado ser uma empresa familiar, de pai para filho, desde 1910, é teoricamente, em momentos de grande mudança, uma ameaça, por outro lado, eu acho que a empresa familiar tem um valor imenso. E qual é o valor imenso? O valor imenso é que se alguém me perguntar hoje o que deve fazer um líder de qualquer negócio, ele deve focar nas tendências, cuidar das pendências sem perder a essência. Este é o tripé de um negócio bem-sucedido. Então, empresas familiares são capazes de manter mais a essência do que holdings ou empresas de ação em bolsa. Eu vejo muita empresa que está enormemente focada nas tendências ou focada na pendência, mas está perdendo a essência. E a empresa familiar tem essa vantagem. Um exemplo grande disso é o Grupo Pão de Açúcar. Exato. Esse é um caso típico. Enquanto estava em família, prosperava e agora está um pouco... Né? O que eu sou? Começa com crises existenciais. Né? O CEO que foi contratado, bom, experiente, não estou falando no caso dele, mas você contrata às vezes um cara que veio do mercado, bom, não sei o quê, mas ele está preocupado com o bônus dele, está pensando a curto prazo, ou seja, não tem mais a visão de essência. Né? Outro dia eu vi num post escrito assim, você é sem querer ou de propósito? Achei maravilhosa essa frase, porque é uma pergunta que tem que se fazer. Qual é a razão de existir isso? E a empresa familiar tem mais esse DNA de essência do que uma empresa que está, vamos dizer assim, sem o dono, né? E te diria até, Walter, pela minha experiência em Walmart, Pão de Açúcar, Carrefour e tal, a empresa não importa o tamanho que ela tenha, né? E agora falando especificamente de Walmart, o Walmart está centrado na família Walton até hoje. São 6 mil lojas pelos Estados Unidos. Então, o que você está falando é fundamental e muito importante para que o supermercadista que está nos escutando não acredite que ele não tem valor. Ao contrário, exatamente ao contrário. As grandes empresas que estão crescendo no mundo são empresas que têm empresa com alma. E mais, por exemplo, eu gosto muito de citar isso, o Publix dos Estados Unidos, 87% das ações do Publix é dos funcionários. Sim. O fundador tem 13% das ações, ou seja, aquela operadora de caixa é dona. E um dos restaurantes mais famosos dos Estados Unidos, mais bem-sucedidos, como Cheesecake Factory, é o mesmo dono até hoje e passa para o filho, mas você entra lá, você sente que é um restaurante com alma. Tem uma personalidade una, coesa. Não perdeu a cultura. Não perdeu a cultura. A cultura é fundamental. Eu acho que uma empresa familiar, na maioria das vezes, tem mais facilidade de preservar essa cultura, essa essência, do que uma empresa que não é familiar. Então, eu não acho que é um problema ser familiar. Vira um problema quando você não percebe o que está acontecendo. De alguma maneira, quando a taxa de mudança fora do seu negócio for maior do que a taxa de mudança dentro do seu negócio, você está com problema. É isso que a gente tem que pensar. Walter, estamos vendo aí 2 livros na mesa, quer falar um pouco sobre? Aliás, não era nem para pôr na mesa, eu trouxe para vocês. Mas uma das minhas atividades é escrever livros, né? Sim. Então eu escrevo sempre livros sobre, de alguma maneira eu tenho uma rotina que eu procuro seguir, e eu acho que livro é rotina. Você escreverá livros na direta proporção em que você tem a rotina. Então, eu todo ano vou passar um mês e meio esquiando, e sempre que eu vou, eu lá preparo uma palestra e um livro por ano. Né? Então, vamos dizer assim, essa rotina fez com que eu tivesse a disciplina para escrever. Para escrever, e eu tenho, sei lá, 20 livros, livros que eu escrevo todo ano,
um livro diferente, e agora com a IA talvez eu escreva 2 ou 3, porque agora fica mais mas A produtividade o é trabalho outra. aumenta, exato. Mas eu sempre tive isso. Então, esses 2 aqui são alguns dos últimos livros que eu escrevi e que tratam, de alguma maneira, um deles é as novas habilidades necessárias nesse novo mundo, mais onde a exteligência é tão importante quanto a inteligência. Inteligência é o que eu tenho dentro do meu cérebro, inteligência é essa capacidade de trabalhar, não trabalhar em equipe, mas de atuar em rede com tudo que chegou, Com né? as conexões todas. Conexões todas. E o segundo fala que no mundo onde a produtividade vai passar para as máquinas, nós todos precisamos ser mais criativos. Portanto, abaixo os gurus, salve os guris. Ou seja, vamos nos espelhar e nos inspirar com as crianças que conseguem sonhar, imaginar, ver mundos, do que com os gurus que nos ensinam a ser produtivos, e a produtividade, de alguma maneira, está sendo transferida para os equipamentos, devices, aplicativos, etc. E que caberá ao homem sonhar, imaginar, criar, querer. Querer, uma das coisas mais importantes. A gente, como sociedade, está perdendo um pouco essa obsessão pelo querer. O Nietzsche chamava isso de vontade de potência. Ou seja, o que faz diferença no ser humano, ou o que fazia, segundo Nietzsche, era essa vontade de ser, de fazer, de realizar, né? E se você pensar em 1500, as pessoas se jogavam no mar desconhecido sem saber onde iam parar. Eles tinham vontade de saber o que tinha do outro lado. Não é? É verdade. No século XVIII, havia uma loteria em Londres cujo prêmio era passar uma semana na Real Academia de Ciências, junto com os cientistas, para saber as coisas. Era tal a vontade de saber. Hoje a gente tem uma biblioteca de Alexandria na mão e não quer saber nada. Então, se tem um problema, uma ameaça para nós, seres humanos, Homo sapiens 2.0, não é? Eu diria que é trazer de volta, seja no processo de educação, e educação não é só escola, educação na família também, é curiosidade e vontade. Eu acho que curiosidade e vontade vão dirigir os bem-sucedidos daqui para frente. E resgatar aquela curiosidade da infância. Né? Isso. Não deixar isso morrer. Nós nascemos todos com software da curiosidade, com, vamos dizer assim, com aplicativo no celular da nossa vida. Só que aí não atualiza, não usa, vai perdendo o uso. E o que é gozado é que quando você fica mais velho, é aí que a imaginação é mais importante. É aí que você sente fácil. Você está entrevado numa cama, se você tiver imaginação, você não está naquela cama, você está livre. Eu hoje à noite, se eu for um cara que treinei minha imaginação a vida toda, eu vou jantar com a Cleópatra. Sabe? É você tem liberdade. Imaginação é liberdade. Mas a gente não treina, não estimula. E aí é um software que quando você tentar achar, não acha mais, está desatualizado, já não cabe mais no iPhone 25 da sua vida, né? Então, eu acho que estimular a curiosidade, etc., é fundamental. Nós temos uma vantagem. Somos aquarianos. Pelo menos temos uma, né? É, isso mesmo. Somos aquarianos. Isso ajuda muito. Eu diria que sim, se acreditar em horóscopo, sim. Eu li 2 livros teus. Né? Esse último, das 10 habilidades, que eu gostei muito, e li o Homem Analógico e Mulher Digital, que é muito interessante. E quero te dizer o seguinte, está sendo uma honra para a gente receber. Imagina, prazer. Está sendo muito, mas muito mesmo importante a tua visita aqui ao nosso podcast. Com certeza. E tenho certeza absoluta que quem está nos escutando, quem está nos vendo, vai aproveitar muito de tudo isso que foi dito aqui hoje. E a única coisa que eu posso te dizer, Walter, é muito obrigado por estar entre nós. Eu que agradeço, viu? Como eu te falei, né? Eu fui um dos fundadores da primeira empresa de podcast do Brasil, então sou, vamos dizer assim, gosto muito de participar de podcast, né? Acho que podcast é uma forma de comunicação que reúne as vantagens do audiovisual com uma sensação de fogueira. Fogueira foi a forma como o homem evoluiu no mundo. Desde as cavernas até hoje, as pessoas se reuniam ao redor de uma fogueira e contavam histórias, trocavam informação, aprendiam um com os outros. Foi assim que a sociedade evoluiu. Eu considero o podcasting a fogueira da era digital. Muito bom. E para você que está aí assistindo a gente, olha esse conteúdo, tudo isso que a gente está trazendo, né? Nossa missão aqui, conforme a gente já falou, né?
Rafa, em outros episódios, a gente quer trazer coisas que você ouça, que você assista e traga valor para tua empresa, para o teu varejo, coloque em prática para poder mudar alguma coisinha. Talvez seu negócio precise mudar uma chavinha e com isso você vai ter um outro resultado. Então, eu vou te pedir uma ajuda nesse momento para se inscrever no canal, que se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, curta, compartilha com um amigo, porque a nossa missão é te trazer valor em forma de conteúdo e fazer com que você prospere o seu negócio. É isso, Bruno. É isso. E aí eu queria, já que estamos aqui pro encerramento, eu queria que você deixasse uma dica, tanto pro... se você pudesse dar resumir em uma dica, Tá vai. bom, vou dar uma dica de vida, porque a gente falou É tanto de isso, negócio, né? Muita gente me pergunta assim, Walter, o que que é sucesso, né? O que que é uma pessoa bem-sucedida, né? E aí muita gente acha que ser bem-sucedido é ter poder. Outros acham que é ter dinheiro. Outros acham que é um cargo de alta direção. Outros acham que é ter filhos saudáveis, bem educados. Cada um analisa o que é ser bem-sucedido de uma forma. A minha análise sobre ser bem-sucedido, independente se você tem poder, dinheiro, filhos maravilhosos, ela se resume numa frase que é assim: depende, você é bem-sucedido na direta proporção da sua capacidade de se relacionar com a história. Ou seja, uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que, quando pequeno, criança, ouve histórias, quando adulto, faz histórias, quando chega na nossa idade, conta histórias e quando morre, vira história. Isto é uma pessoa bem-sucedida e é isso que todos nós deveríamos procurar fazer com cada uma das nossas vidas. Muito bom. Muito bom. É isso, pessoal. Obrigado por estar aqui com a gente. Novamente, compartilha, ajuda a gente a chegar a mais empresas, a mais pessoas, para compartilhar conhecimento. E a gente espera vocês no próximo episódio. Obrigado.